Olá, pensadores! Eu sou Adriana Tavares. Esse aqui é o Pensamento Reflexivo, o nosso espaço para refletir a respeito dos seres mais incríveis que vivem nesse planeta, que, na minha opinião, são os seres humanos. Em seu livro O Milagre da Manhã, o autor Hal Herold ele diz: ame a vida que tem enquanto cria a vida dos seus sonhos. Eu vou mudar um pouco essa frase dele para introduzir o assunto desse vídeo. Ame a pessoa que você é enquanto cria a pessoa que você quer ser. Essa frase é adequada porque meu último vídeo eu falei a respeito de autoestima e nele eu defendo muito que nós devemos nos aceitar com todas as nossas características pessoais, inclusive nossas falhas e nossos defeitos. Mas isso não significa que nós devemos aceitar tudo a nosso respeito. Existem muitas coisas, muitos pensamentos e comportamentos que nos afastam das coisas que nós realmente queremos. Então, sim, nós temos como mudar e nos tornar pessoas melhores a cada dia. Não melhores do que os outros, mas eu melhor do que eu mesma de ontem, a cada dia. Então, é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Até não muito tempo atrás, se acreditava que depois de uma certa idade, o nosso cérebro ele não mudava mais para melhor, só para pior, quando ficava doente ou debilitado. E muitas pessoas ainda acreditam nisso, que depois de adultos fica muito difícil aprender novas habilidades, e se você não desenvolveu quando era criança, nunca vai poder ser bom o suficiente nisso. É verdade que as crianças têm uma facilidade muito maior de aprender coisas novas, e elas fazem isso todos os dias e aprendem algumas das habilidades mais importantes da vida, como andar e falar. Elas caem, levantam, seguem adiante e aprendem. Uma criança ela não fica se perguntando: será que eu tenho talento para andar? Será que eu estou andando do jeito certo? Será que a minha voz é bonita o suficiente para falar? O que as pessoas vão pensar se eu falar errado? Elas não têm esse tipo de medo, e sem esses medos, elas vão lá e aprendem. O maior problema é que depois de adulto, muitas vezes não temos essa paciência do aprendizado, porque errar é considerado humilhante. Então, se eu tentar algo e não conseguir logo de cara, eu desisto, porque eu não quero passar por essa humilhação. E aí a gente usa aquela velha desculpa do eu não tenho talento para isso. No livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, a autora Carol Dweck defende que existem dois tipos de mindsets, ou seja, dois modos de pensar. O mindset fixo, em que a pessoa acredita que temos talentos e habilidades natas, ou seja, já nascemos com aquele talento, e que se eu não nasci com aquele talento, eu nunca vou poder ser muito boa naquela determinada área. E existe o mindset de crescimento, na qual eu acredito que com esforço eu posso desenvolver qualquer habilidade. Estudos recentes sobre o cérebro humano têm demonstrado que ele é plástico, ou seja, não é uma estrutura fixa, ele pode ser moldado. Chamamos de neuroplasticidade essa capacidade que o nosso sistema nervoso tem de mudar, adaptar-se e se moldar quando passa por novas experiências. A neuroplasticidade confirma que podemos nos desenvolver continuamente. Embora as pessoas possam diferir umas das outras de muitas maneiras, cada um de nós é capaz de se modificar e desenvolver por meio do esforço e da experiência. O verdadeiro potencial de uma pessoa é desconhecido. Ninguém pode prever o que alguém alcançará com anos de paixão, esforço e treinamento. Mas então, se temos essa capacidade, por onde podemos começar a fazer mudanças? Segundo o Dr. Joe Dispenza, aprender novos comportamentos começa com um aprendizado intelectual, ou seja, através de leitura, de estudo. Aí, quando a gente começa a colocar em prática aquele conhecimento intelectual, estamos ensinando para o nosso corpo aquilo que a nossa mente já entendeu intelectualmente. A doutora Lara Boyd, ela defende que o principal fator de mudança cerebral é o comportamento. Nada é mais eficaz do que a prática para nos ajudar a aprender. O cérebro ele é modelado estrutural e funcionalmente por tudo aquilo que fazemos ou não fazemos. Ela também diz que essa modelação do cérebro ela é muito particular de cada pessoa, por isso que as pessoas levam tempos diferentes para aprender habilidades novas. Então, é primeiro preciso pensar, depois fazer, para por fim ser. Então, digamos que você gostaria de desenvolver uma qualidade. Por exemplo, você gostaria de ser talvez mais amoroso ou mais generoso. Será que primeiro você precisa sentir esse amor?
Na verdade, as pessoas até costumam dizer que se não vem lá do fundo do coração não é uma coisa sincera. Mas a verdade é que somos essencialmente egoístas. Ninguém nasce sendo amoroso, generoso ou altruísta. Então, segundo o Dr. Joe, o primeiro passo seria aprender isso intelectualmente. E na verdade é isso que acontece com a maioria das pessoas. Os nossos pais nos ensinam intelectualmente: olha, você tem que ser educado, você tem que ser amoroso, você tem que ser isso ou aquilo. Assim a gente aprende primeiro intelectualmente. Por que não, depois de adulto, aprender assim também? Então você vai pensar ou ler sobre o que é ser ou como ser uma pessoa mais amorosa ou generosa, e aí você começa a ensaiar isso na sua mente. Começa a pensar em como você seria uma pessoa amorosa, como andaria na rua, como olharia para as pessoas, como se sentiria, como falaria e depois haja como se você já fosse essa pessoa. Talvez mais amorosa, generosa ou corajosa, seja lá qual for a qualidade que você quer desenvolver. O mero fato de ensaiar isso mentalmente começa a instalar os circuitos neurológicos no seu cérebro como se a experiência já tivesse acontecido. Olha que incrível isso! Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: finja até ser verdade. Eu não lembro quem falou essa frase ou onde eu ouvi, mas faz muito sentido. Nenhum comportamento novo é algo natural. Parece fingimento, é uma coisa forçada, mas com o tempo, com o esforço, acaba se tornando parte de nós. Lembra? Pensar, fazer para depois ser. Então é como uma bailarina. Quando ela começa a ter aulas, ela não pode sair por aí dizendo já que é uma bailarina, simplesmente porque começou a aprender. E para quem olhar, vai parecer uma farsa, porque os movimentos são mecânicos, são forçados. Ela ainda não parece uma bailarina, não é algo natural para ela dançar o balé. Mas com o tempo, com anos de muita prática, aqueles movimentos se tornam tão naturais que parece que ela não está fazendo esforço nenhum para dançar. E assim é com os nossos novos comportamentos. No começo é algo forçado, depois se torna natural. Pensar, fazer e depois ser. Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma frase da Carol Dweck que diz assim: a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Então, da próxima vez que você se sentir fracassado porque não conseguiu fazer algo, desenvolver alguma habilidade e achar que não tem capacidade, não tem talento, lembre-se que é só uma questão de praticar um pouco mais. E se isso for realmente importante para você, não desista, o seu cérebro é moldável.